Fala, mestre, tudo bem? Galera, o Rafa está aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre algumas nuances relacionadas a estudo. Eu trouxe uma pessoa muito importante, que o Rafa tem uma admiração muito grande. Para quem está perguntando esses dias em NRF, Rafa, você está magro. Rafa, você perdeu peso demais. O Rafa tem estudado isso muito, eu fico feliz. Espero continuar dessa forma. Então hoje eu trouxe o cara que é responsável por isso. Beleza, gente? Estou aqui com o mestre Saul. E aí, Saul, tudo bom? Prazer enorme, Rafa, cara, conhecer essa casa de gente muito boa, né? Fiquei surpreendido porque realmente você é um cara batalhador e está conseguindo alcançar voos cada vez maiores, e não só mais na via empreendedora, mas também agora na parte física mesmo, de saúde, estética também, né? De melhora de composição corporal e tudo mais. Rapaz, vou falar para você que não é fácil não, viu? Inclusive, cara, todo mundo sabe que a vida do Rafa é corrida, mas eu também tenho noção de que eu tenho sido exemplo, assim, para muitos, né? O pessoal, pô, Rafa, eu te admiro muito por estar correndo atrás e tal. Então é sempre possível a gente conseguir conciliar, mas faltava para mim uma coisa, Saul, antes da gente perguntar sobre a sua vida e a sua apresentação, que era o ponto de vista técnico, cara. Então acho que, e eu acho que esse podcast hoje tem essa missão. O momento que eu te conheço, ele é a partir do momento que eu me coloco sobre a sua orientação, é um ponto de inflexão, cara. Foi um ponto de inflexão importante para a minha vida como um todo. E eu quero que todo mundo que esteja em casa conheça quem é o Saul, onde o Saul se formou, em que o Saul trabalha, para quem não conhece em casa poder conhecer também. Conta um pouquinho para a gente quem é o Saul. Beleza, então vamos lá. Eu diria que minha trajetória na nutrição começou ali aos 14 anos de idade, quando eu optei por fazer musculação. Eu sempre fui um cara que fiz muito esporte na minha vida. Comecei praticando karatê, enquanto eu era muito novinho ali, pratiquei 6 anos de karatê, gostava muito. E aí depois, quando eu mudei de escola, comecei a fazer um pouco de basquete, percebi que eu não levava muito jeito. 14 anos. Não, 14 anos foi já a nutrição, mas antes disso, né, contando um pouco a história de antes. Comecei no karatê, mudei de escola, comecei no basquete, vi que não levava muito jeito para isso. E aí depois comecei a fazer Muay Thai, mas aí eu sempre gostei muito de esporte no geral, principalmente artes marciais, sempre foram muito minha praia. Só que eu sempre fui um adolescente ali muito magro, né? Pesava 50 quilos, 50 e pouquinhos quilos, já com 1,70 m. Então isso me incomodava um pouco, né? Da percepção ali como autoestima mesmo. E aí eu decidi fazer musculação. E comecei a musculação aos 14 anos de idade, e por isso que eu digo que a nutrição começou por aí. Porque eu sempre tive uma veia muito autodidata. Quando eu me comprometo com alguma coisa, eu quero dar o meu melhor nela. E aí, já que eu estava querendo me envolver nesse processo de ganho de massa muscular, eu queria fazer isso da melhor forma e passei a estudar nutrição esportiva para isso. Só que, claro, eu não estudava da melhor forma possível, porque o que eu tinha disponível na época era a internet, não tinha muito acompanhamento, porque, primeiro, que eu não conhecia nenhum nutricionista esportivo, segundo, que eu não tinha ninguém na família que fosse nutricionista para poder me orientar. E aí eu estudava através de blog, estudava entre aspas, né? Através de blog, comecei a comprar livro de nutrição, isso logo ali aos 14, 15 anos de idade. Nossa. E, cara, foi ali no meu primeiro ano de musculação, primeiro ano do ensino médio também, por coincidência, eu já decidi que eu iria cursar nutrição, porque eu já sabia que eu queria trabalhar com esse ambiente de prática de exercício e prescrição de planos nutricionais individualizados para alcançar melhora na saúde estética. E aí, pronto, a partir de então, fui focando meus estudos para poder passar no vestibular. Estudei aqui na UFMA, me formei por aqui e pronto, até hoje sou apaixonado por estudar nutrição. Rapaz, é perceptível isso. Né? O Rafa faz todo o acompanhamento dele nutricional com o Saul. Eu percebo muito, eu sempre falei para Carla que a forma como você atende é diferente. E eu falo isso não só porque eu tô aqui falando em frente de podcast não, viu? Falei isso pra você antes de começar, entendeu? E é diferente, percebe mesmo essa determinação e paixão que você tem, né? E eu acho que tá em moda, né? Falar de nutrição hoje tá em moda, não tá? Eu fiquei sabendo que tá em moda correr. Estão dizendo aí que tá corrida agora, parece que tá em moda, né? Tem momentos na vida, parece que umas coisas entram em moda, sai. O que mais escuto no RF
whey protein, galera fazendo musculação, né? Até dieta, esporte, atividade física estruturada. Isso hoje está muito presente, né? Muita gente falando, até grandes players aí de YouTube falando. E tu tem visto isso também, né? Acho que Sim, e eu não sei se é uma moda, mas eu diria que talvez é uma tendência que veio para ficar. Porque as pessoas perceberam o poder que uma boa alimentação e um bom estilo de vida, não vou nem só restringir a alimentação, tem em proporcionar um bem-estar para essa pessoa, um bem-estar de saúde física e mental. Porque antes as pessoas talvez eram mais céticas, tinham pouca informação, né? Tinham poucos estudos, inclusive na área de nutrição, medicina, exercício. Então, se tinha muitos estudos mais antigos de medicina sobre determinado medicamento, e aí, nos últimos 30 anos, a gente teve uma enxurrada de publicações sobre intervenções no estilo de vida que fariam tanto efeito quanto, às vezes, uma medicação. Então, hoje a gente tem estudo comparativo entre o efeito do exercício físico e um antidepressivo para combater sintomas de ansiedade, por exemplo. Né? Então, hoje o estilo de vida está muito em voga, está sendo muito estudado sobre o poder que ele tem, modificação do estilo de vida, sobre a saúde. Mas tem gente que é cético. Mas está Não cada vez menor. Tem, tá sempre menor. tem. Sempre tem. Eu vou te falar que tem gente que é cético porque ainda não sei se você viu isso durante a sua carreira, né, nesse tempo todo que você está dentro do estudo de nutrição, mas sempre teve aquela coisa de, isso eu não preciso, eu sei fazer. É só comer pouco. Já Só fechar a boca, só fechar a boca. Uhum. Né? Mas tá pouco. Isso você vê realmente que com o passar dos anos, o pessoal tem procurado mais orientação. De fato, isso tem acontecido. Exato. E uma tendência que eu estou percebendo também é que pessoas mais velhas, que normalmente são pessoas mais resistentes, buscando esse atendimento nutricional. Acho que moda realmente é uma palavra ruim, acho que é uma tendência. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar, que está bem consolidada e está ficando cada vez mais enraizada em todas as faixas etárias. Né? Quando eu comecei a atender em 2017, eu recebia muito adolescente, adultos jovens, talvez até pessoas de meia idade ali, mas idosos muito poucos. Hoje eu tenho uma população significativa de idosos que eu atendo regularmente e que são pessoas que estão abertas ao aconselhamento nutricional, coisa que se a gente imaginar, a gente modificar a alimentação daquela pessoa mais conservadora ali, já nos seus 60 anos de idade, não quer. O cara já passou por múltiplas experiências de vida, ele já tem muito enraizado para ele o que funciona, o que não funciona. Então, o nível de flexibilidade que a gente conseguiria com uma pessoa dessa, normalmente seria muito restrita, mas hoje as pessoas estão abertas, porque elas percebem direto na vida delas a influência que a alimentação gera sobre a saúde, bem-estar, autoestima e tudo mais. Tá vendo, mestre? É por isso que quando eu te falar, é porque ninguém escuta o Rafa, né? Rafa dizer lá na mentoria dele, você precisa, né, cuidar da sua alimentação, porque isso envolve o teu estudo. Rafa, nada. Eu tenho que trazer o Saul para falar, né? Aí o Rafa sempre brinca isso, eu tenho que trazer um especialista para falar. Eu sempre falei isso para vocês, eu comentei com o Saul aqui nos bastidores da live, eu falei, eu lido muito com aluno, eu converso, eu tenho 10 anos vivendo RF, e eu sei que você aí na sua casa, e quem está aqui na RF, o Rafa fala, olha, você se sente cansado? Rafa, eu me sinto cansado. Eu falei, alimentação, tá como? iFood todo dia. Quantos iFoods não chegam na RF aqui? Galera aí, às vezes, tomando 700 ml de Coca-Cola, comendo aí hambúrgueres altamente aí, ricos, copiosos demais. E aí a galera vem ter uma alimentação totalmente errada e principalmente passa a noite no celular, aí fala que no outro dia se sente cansado, se sente sem vontade de fazer as coisas. Eu sempre digo que a grande falha, Sal, não sei se tu concorda, é a falta de orientação. Exato. Concorda? 100%, Rafa, porque as pessoas chegam com visões muito deturpadas do que é um planejamento dietético, da elaboração de uma alimentação individualizada. Pensa que é só comer pouco, reduzir caloria e comer salada. Gente, tudo bem, isso de certa forma, a redução de ingestão calórica para quem quer emagrecer pode ser uma coisa óbvia, mas o como fazer, isso é muito particular. Tá? O que a gente vai comer no café da manhã, quantas horas vai demorar para a próxima refeição, se vai fazer 3, 4, 5, 6, 7 refeições no dia ou só 2. Então, são tantas particularidades que vão depender da saúde, das preferências alimentares, do histórico de vida, dos horários que a pessoa tem de trabalho, com que trabalha, porque imagina só, uma pessoa que trabalha
Um engenheiro que de repente trabalha visitando obra o dia inteiro, ele vai ter uma necessidade em termos de gasto calórico diferente de uma pessoa que trabalha só em ambiente de escritório. Uhum. Além disso, de repente a pessoa que está no escritório e não trabalha com atendimento ao público, ela vai ter mais flexibilidade para fazer um lanchinho mais elaborado no meio da tarde, de repente, ou então se ela trabalhar de home office, já uma pessoa que está visitando obra no meio da tarde, visitando cliente, ela já não vai ter tanta flexibilidade assim. Então, o que que cada um vai comer? Percebe só, aí já tem dois componentes. É gasto calórico, que de repente a pessoa, o engenheiro que visita a obra e está visitando com o cliente vai ter mais gasto, e a outra que vai ter menor gasto porque vai estar sentada, e também disponibilidade de tempo. Então, olha como são tantas variáveis que precisa ter um profissional que do outro lado vai te ouvir para isso, para te propor as melhores soluções. Exato. E como você falou de profissão, vamos pensar o nosso aluno aqui, né? O nosso aluno, ele tem uma carga horária de estudo muito alta. Ele tem 8 horas de estudo. Eu vou contar o perfil do aluno RF. Eu sei que todo mundo tem em casa quer te ouvir em relação a esse ponto. E eu vou te contar duas principais reclamações. Rafa, eu estudo 8 horas por dia fora a aula. O meu momento de aula é 6 horas por dia. Ou eu sou um aluno do RF Médio, sou médico e eu tenho que estudar à noite em casa. O estudo consome muito meu consciente. Porque eu tenho que ver física, química, biologia, geografia, história, eu vou estudar a Revolução Francesa, depois eu vou para termodinâmica, depois eu vou um monte de coisa. Aquilo força muito. Sabe o que eu mais escuto? E aí eu acho que isso serve de orientação para eles Rafa, me dá muita vontade de comer. E essa intensa vontade de comer não é para comer coisa saudável. Realmente eu sinto que quando eu tento fazer dieta, o meu estudo cai. E aí eles entram numa seguinte conclusão, né? Ah, Rafa, não dá para fazer dieta para quem estuda para o vestibular. Então, enquanto eu estiver estudando em alto nível, enquanto eu estiver prestando um concurso público, que querendo passar para residência, não existe dieta, eu como o que eu quiser. E aí, se eu engordar, tudo bem. Depois, lá na minha vida, lá depois que eu passar, tudo é mais tranquilo, eu faço dieta e perco peso. Na experiência do Saul, você tem estudantes que desse nível, concurseiros, que conseguiram bons resultados. E o que você pode contar de experiência para eles? Porque eu acho que esse ponto vocês estão querendo ouvir. Tá aí. Eu gosto de falar uma coisa. A nossa fisiologia ela não é desconectada. Então, quando você imagina, agora eu vou engordar, tudo bem. Uhum. Depois que eu me formar, ou for aprovado, ou passar no concurso, eu corro atrás. Essa visão ela tem um problema porque o processo de engordar é um processo de alterações metabólicas. É um processo em que você vai ter piora de qualidade de sono, vai ter um aumento dos níveis de ansiedade, você vai Olha ter uma aí. piora de controle glicêmico que vai te levar a ficar oscilando entre períodos de pico de sensação de prazer por estar comendo uma coisa hiperpalatável, rica em sódio, açúcar e gordura, com momentos de sonolência, de lentidão, e aí você tem uma baixa produtividade. Então, a fisiologia ela não é desconectada. Então, eu vou piorar agora para correr atrás depois, não me parece uma solução inteligente mesmo, né? É. E quando a gente pensa, Saul, mas eu não tenho tempo para fazer dieta cai minha produtividade. Talvez ou você está sendo mal orientado, ou você tem uma visão distorcida do que é Sabe o que é dieta. escolha alimentar? Pode ser escolha, de repente você tá no 8 ou 80. Ou você está num ambiente completamente improvisado de alimentação, comendo o que vê pela frente, não planejar absolutamente nada, ou você está indo para o outro extremo. O que é o outro extremo? Vou planejar cada milímetro do que eu vou comer, ou pior, fazer uma restrição ultra absoluta. Vou comer frango com salada no almoço, frango com salada no jantar e vou tomar no meu café da manhã vai ser ovo mexido com café preto. Pronto. Você pode estar oscilando entre esses dois extremos. E aí, o caminho da virtude é o meio. E assim, Sal, é engraçado ouvindo você falar tipo, minha cabeça vai vindo um monte de coisa. Eu tô me colocando na posição dos meus alunos, né? Será que não confundem, né, a diferença entre saciedade, desejo e realmente valor nutricional de alimentação e se sentir alimentado? Será que não tem essa confusão de, eu preciso de um hambúrguer, eu preciso, nesse momento agora que eu estou estudando, até os pais, né, falam, Rafa, meu filho agora tá aí querendo fazer dieta, eu falei pra ele que não tem como, come o que quiser e come na hora que quiser. Como você falou, e o Sal deixou isso muito bem claro, eu acho que você em casa deveria estar anotando isso, tá? Tudo é interconectado, né, Sal? Isso, A a fisiologia. fisiologia ela tá conectada, assim, ela não é desconectada dos seus propósitos, Tu já né? viu, tu já viu um meme, cara? Não sei se tu já viu um meme, um negócio no Instagram que o pessoal coloca, tem uma barra no meio assim, é de catém.
tem um Burger King com fritas. Aham. E do lado de cá tem vários pratos, frango, um monte de coisa. Aí Aham. ele diz que dá a mesma caloria. Sei, Isso é comparações desse real tipo. mesmo? É real, muitos deles são reais, pelo menos a maioria das comparações que aparecem para mim, dos colegas nutricionistas que fazem, sim, faz sentido do ponto de É vista real mesmo. calórico, é real Isso. mesmo. E eu acho que dá pra gente pegar esse gancho para mostrar, porque às vezes você se condicionou a ficar lá no iFood pedindo comida, qualquer coisa que vê pela frente, mas que na verdade você tem uma preferência alimentar que de repente um queijinho diferente na sua dieta ou uma carne feita de uma forma diferente já poderia proporcionar um nível de prazer semelhante sem estar destruindo a qualidade nutricional da sua alimentação, que vai cobrar seu preço. Que preço? Você vai dormir mal, né? Você vai meter um hamburgão ali 10, 11, meia-noite. Você vai dormir necessariamente com uma pior qualidade do que poderia, caso estivesse se alimentando de uma maneira mais razoável. Dentro do meu estudo, Sal, e não sei se eu te cortei aí, mas dentro do meu estudo, cara, o que eu mais vejo é a questão do sono, né? Que você está citando agora, né? Fase REM, fase não REM, né? Algumas assim, a gente pode até subdividir as fases. E a gente sabe que eles têm tempos para serem, né, de duração corretos, né? A gente estuda dentro da fisiologia. E a alimentação tem relação, então, direta com a questão de dormir mal, né? 100%. 100%, né? E aí a gente sabe disso, né? A fisiologia mostra muito, muito bem isso pra gente. Então, a alimentação ali totalmente errônea, o indivíduo vai dormir mal. Dormindo mal, ele tem um outro dia não tão bom, ele se sente mais cansado, e E aí... sente mais vontade de comer alimentos hiperpalatáveis. Ah, tá. Existe um estudo que ele mostra que a restrição de sono de 3 noites por 50%, ou seja, você pega indivíduos que no habitual, digamos, vou falar aqui, digamos que dormam 8 horas por noite, em média. Se você restringe pela metade, bota para ele para dormir 4 horas por noite durante 3 dias apenas, ele já piora a sensibilidade da insulina dele drasticamente. Ele já vai para um Caramba. nível de sensibilidade à insulina muito ruim. Já fica muito resistente à insulina. E muito. A gente pode partir de uma pessoa que tem uma ótima metabolização de glicose para uma pessoa que tem péssima metabolização de glicose por conta de uma restrição de sono de 3 noites. Você imagina um período da sua vida, sei lá, 1 ano, 2 anos, dormindo restrito de sono. Pessoal, o controle glicêmico fica muito ruim. E quando o controle glicêmico está ruim, você tem, por exemplo, episódio de glicação que atrapalha a sinapse nervosa e você, de repente, tem um processo deteriorado do aprendizado. Tá? Então, por isso que eu digo que a fisiologia ela não é desconectada dos seus objetivos, não pode estar. Porque se você abrir mão de ter um estilo de vida minimamente saudável, não é para você ser um exemplo do mundo de alimentação saudável, de prática de exercício, mas é que se você vai para o outro Não precisa extremo, chegar em 3% de gordura, né? não precisa, você não vai subir no palco para mostrar seu físico, não é isso. Mas se você não tiver um estilo de vida minimamente adequado, você vai ter uma produtividade muito abaixo do seu potencial. É. Cara, a gente vê isso, né? Eu sempre falo para eles que eu particularmente acompanho grandes players aí, né? Que falam em podcast. Os caras que eu tenho, acho que a vida é feita de admirações, né? Tem algumas pessoas que eu acompanho a biografia delas e admiro muito. E praticamente todas elas falam muito sobre atividade física, aliada a bons hábitos, principalmente a alimentação dentro dos bons hábitos em si. E prática física hoje é uma coisa que a gente relatou aqui no começo do nosso podcast, do Fala Mestre, e a gente falou muito que é importante, né? Hoje dá para falar que dieta e prática física devem andar juntas? Ou, na verdade, dá para a gente apostar só na dieta e não fazer prática física? Ou só fazer prática física e não fazer dieta? Só com um dado engraçado, eu estava contando para o Sal aqui antes de começar o podcast que eu era esse, né? Tipo, o Rafa comia 3 hambúrguer por semana e fazia prática física, entendeu? Só que eu tô sentindo melhoras hoje que eu não tinha. Então eu posso falar que eu sou um caso, né, de alguém que aliou os dois mundos e encontrou melhoras. Mas isso é o padrão, né? O efeito sinérgico é tamanho que eu digo que é o seguinte: a gente não pode contabilizar como a nutrição é um, a atividade física é outro, somando os dois dá 2. Não, somando os dois dá 10. Porque os dois se multiplicam o efeito benéfico. Porque se você pratica exercício, você já vai ter uma tendência a fazer seleções alimentares melhores. Por quê? O exercício físico, e está muito bem estabelecido, diminui a necessidade de busca de prazeres hedônicos na alimentação. Já diminui a necessidade de busca por alimentos hiperpalatáveis, ricos em sódio, açúcar e gordura.
E aí, quando você se alimenta melhor, você melhora a performance no exercício, que essa performance do exercício dá um efeito retroalimentador, digamos assim, também na sua alimentação. Então, você tem um ambiente, um círculo virtuoso muito positivo. Então, de fato, claro que se você está sedentário e está se alimentando mal, se você melhora uma das pernas, se pratica exercício, mesmo se alimentando Já mal, tem já tem melhora, né? melhora. Claro que se você não pratica exercício, mas melhora a alimentação, já vai ter melhora. Mas quando você une os dois, você tem um efeito multiplicador enorme. E por isso que tu estás percebendo, Rafa, diferenças que só correndo, só praticando exercício físico não conseguia. Justamente por esse efeito cinético que é muito potente. Na verdade, eu acho que na minha vida a principal diferença que eu tenho encontrado é vitalidade. Não sei se essa palavra é correta, mas é força por mais tempo durante o dia do que eu tinha. Perfeito. E eu comento muito isso com vocês, né? Eu falo isso, ó. A maioria, eu tava dizendo para a Saul antes de começar aqui no nosso, né, os bastidores, quando tava tendo aqui arrumando o nosso podcast. Qual é o principal relato de vocês pro Rafa? Ah, tô cansado. Cansaço, 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 cansaço. E às vezes o cara fala, pô, Rafa, parece que eu acordei hoje 10 horas da manhã. Eu fui dormir ontem 3 da manhã, mas eu dormi 7 horas. Mas eu, mesmo assim, eu tô cansado. É a qualidade do sono. O exercício, se num caso como esse, se a pessoa faz só 2 movimentos, se deixa o jantar mais cedo, né? Não vai comer ali 1 hora, meia hora Mas antes o de deitar para horário tem dormir. a ver. O horário tem super a ver. Então, se você afasta idealmente umas 3 horas a sua última refeição do horário de dormir e pratica exercício, esse cara provavelmente ele já vai diminuir muito a queixa de fadiga e mal-estar. Por que isso está acontecendo? Porque ela está dormindo, provavelmente, essa pessoa está dormindo, tendo comido ali meia hora antes. Né? Então, e provavelmente um alimento de baixa qualidade nutricional, de difícil digestibilidade. Um alimento de difícil digestibilidade se ele for muito rico em gordura e proteína. O que é um hambúrguer? É isso, basicamente. Gordura e proteína. Né? Tá, tem carboidrato, mas o carboidrato na digestão ali é o de menos. O problema é o tanto de gordura e a própria proteína que vai em excesso na carne, que é muito grande, por exemplo. E aí, junto com açúcar, enfim, isso deixa teu sistema digestivo trabalhando no momento que era para estar repousando. Então, a frequência cardíaca fica um pouco mais alta do que devia. E aí, seu descanso, seu sono fica comprometido. E que é um grande benefício que o exercício físico traz. Se uma pessoa tem uma frequência de exercício constante, ali, pelo menos ali 150 minutos por semana, mesmo que não seja numa intensidade muito alta, já carrega benefícios no sono. E esse é um dos feedbacks no consultório, eu ouço demais. Uma pessoa que parte do sedentarismo para alguma coisa, nossa, Sal, meu sono melhorou. Antes eu tinha uma insônia, não tenho mais. Antes eu acordava no meio da noite, não acordo mais. Hoje eu já acordo mais desperto. Antes eu acordava cansado, parece que eu não dormi, mesmo tendo dormido 7 horas de sono por noite. É porque a qualidade do sono melhorou. E uma coisa, Rafa, que também que é muito comum e eu acho que vale a pena para essa população de estudante, Cara, eu acho que eu tô tendo mais ganho no podcast do que vocês em casa. é cafeína, energético e o próprio café. Cafeína na parte noturna, e às vezes não só na noturna, tá, pessoal? Às vezes, de tarde em diante, já prejudica a qualidade de sono, mesmo que você não perceba. Porque quando eu falo isso, algumas pessoas já se defendem. Não, são, mas eu tomo café ali 18 horas e durmo normal. Você dorme normal entre aspas, porque algumas pessoas podem não ter diferença na latência do sono, que é o tempo entre fechar o olho e pegar no sono de verdade. Mas a cafeína altera toda a estrutura do sono, a arquitetura do sono. Encurta sono REM, responsável pela memória, aprendizado. Encurta sono profundo, responsável pelo descanso físico. Aí no outro dia você acorda moído, mesmo tendo dormido a noite toda. Rapaz, cara, eu acho que o pessoal que tem em casa, eu acho que eu tenho que trazer o Saul para uma mentoria, Saul, porque, cara, você não tem noção de quanto isso aqui é engrandecedor, de verdade mesmo. Eu tô sentindo que nós, da RF, estamos passando por uma fase de aperfeiçoamento em várias áreas, né? A gente sempre falou muito de estudo. Ah, estudo, estudo, mas nunca lidou com esses pontos, né? Eu entendo que o aluno que está aqui é um ser humano como qualquer um que está lá fora. E ele, como ser humano, ele tem ansiedade, compulsões, preocupações. E, e às vezes ele se frustra, aí ele tem uma alimentação ruim, um hábito ruim, aí a frustração, a ansiedade leva à piora da alimentação, aí ele quer descontar na comida, aí fica nesse vai e vem, e não melhora. Né? Só que quando eu te fiz a pergunta lá no início do podcast, o pessoal ainda é muito cético quanto a isso. Cara, eu posso te falar que dentro da RFE, o aluno ele não acredita nisso, ele acha que é besteira quando se fala em estudar.
ele acha que não tem muito sentido a alimentação. Por quê? Porque eu pergunto para eles. E eu sempre deixo claro para eles que, olha, eu vi diferença na minha vida e eu fui assim durante 8 anos, né? Uhum. Então, percebo claramente que quando você tem essas pequenas mudanças, eu parei de tomar o café na parte da noite. Mas por quê? Porque numa consulta que eu fiz com o Saúl, ele falou 7 a 8 horas de ação. Então, ó, dá uma segurada. Saiu uma meta-análise muito boa, recente. Antes, a minha recomendação, eu digo antes até ano passado, tá? Eu mudei esse ano. Antes de sair essa boa meta-análise que surgiu. Meta-análise é uma compilação de estudos Sim, clínicos estudos. que avaliam um grupo de pessoas baseado num determinado desfecho. Antes, a minha recomendação era cafeína no máximo até 6 horas antes de deitar para dormir. Essa meta-análise que reuniu os estudos que estudaram esse tipo de tema verificou que existe uma influência na média até 9 horas. Até 9 horas antes de deitar para dormir, pode ter influência a cafeína sobre a qualidade de sono. Em que, na média, mais do que 9 horas, esse efeito é desfeito. Claro que em todo estudo, a gente tem os outliers, né? Pessoas que, de repente, metabolizam Fora da cafeína... curva demais. ou pessoas que metabolizam cafeína rápido demais, de repente esse cara que se beber 3 horas antes não dá nada, mas também tem os outliers contrários, né? Que bebe de manhã, 9 da manhã e piora à noite. Inclusive, eu tenho pacientes que me causam esse relato. Cara, eu não tomo café nem de manhã porque parece que eu não durmo o resto do dia. A qualidade do sono cai drasticamente. Então, provavelmente, essa pessoa é um metabolizador lento de cafeína. Tá? Mas, sim, na média, você 9 horas antes deve parar seu consumo de cafeína. 9 horas antes de deitar para dormir. Então, se você pretende deitar para dormir às 10 horas, até 1 da tarde, eu diria que seria É uma atitude para tu pensar o próximo dia. Vamos assim pensar. Você quer alcançar um bom sono para equilibrar. Exatamente. Seria isso, Você né? quer ter um nível de produtividade bom para estudar no dia seguinte, segura hoje, 9 horas antes, o seu consumo de cafeína. Então Até... vamos fazer um jogo aqui. Vamos lá, mestre, tu que tá em casa aí agora, faz o seguinte: pega aí para mim, por favor, lápis ou grava essa parte da live. Eu vou puxar alguns pontos importantes que o Saul falou, para ele novamente vai citar. Se eu fosse você, eu pegava um papel e uma caneta e anotava agora. Vamos lá. O que o Saul falou em relação ao jantar? Puxa um pouco para cima, não? Certo? Pelo menos 3 horas antes do seu jantar, afastado do horário de deitar efetivamente para dormir. Café? No máximo até 9 horas antes de deitar para dormir. O que evitar à noite para comer e ter um bom sono? De preferência, evitar grande quantidade de proteína, especialmente vindo de carne vermelha, que já tem uma digestibilidade mais lenta e mais difícil se comparada a peixe, por exemplo. E também evitar grande quantidade de gordura. Então, por exemplo, se você me falar, Saul, eu tô comendo uma salada com proteína. Tá, mas se você comer 300 gramas de bife gordo, de carne gorda, e botar um molho, daqueles molhos prontos na salada, você vai estar comendo um caminhão de proteína com gordura. E vai ser uma refeição calórica de difícil digestão do mesmo jeito. Né? Porque eu vejo que algumas pessoas têm a tendência de sair cortando carboidrato. Tá de noite eu corto carboidrato. Mas às vezes o carboidrato é o menor dos problemas. Não estou dizendo que é para se entupir de carboidrato à noite também, claro. Mas do ponto de vista digestivo, a carga de gordura e até a carga exagerada de proteína pode ser pior para o seu sono. Eita, mas como tem gente que tá tomando tapa na cara, né? Rapaz, o pessoal dos bastidores ali tudo rindo. Só vou comer. Preocupado. Só vou comer hambúrguer sem pão. Cara, mas o pão é o de menos, o problema é o recheio. Esse tá. Rapaz, essa live aqui tá pegando, viu? Outra, qual que é o principal sinergismo de todos que o Saul falou? Qual é o principal sinergismo? Não é que soma um mais um, é que multiplica, dá 10. É fazer o quê, Saul? Prática física e uma com a alimentação dieta. adequada, exatamente. Gente, eu posso falar que a maioria de vocês que o Rafa conversa, dos quase 1.000 alunos que a IRF tem, 980 alunos, olha, vou te falar, isso aqui deveria estar na ponta do lápis anotado com mudança de estilo de vida. Inclusive, se você não conhece o Saul e quiser depois, né, que o Rafa indique para vocês onde é que ele trabalha para lá, eu oriento demais, porque é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande para ajudar vocês, certo? Isso é um ponto muito importante de puxar aqui. Até agora a gente já teve uma aula grande, cara. A gente já conseguiu falar de bastante coisa, mas eu vou agora entrar para outros pontos importantes. Posso? E antes disso, Rafa, Pode eu falar. gosto de complementar. Apesar da gente estar dando algumas regrinhas que sejam muito saudáveis e muito aplicáveis à prática, essa questão de restringir cafeína 9 horas antes, restringir o último horário da refeição 3 horas antes de deitar para dormir, tem algumas minuciosidades de algumas pessoas que dizem assim, pô, Saul, mas eu já estou tão viciado em comer alguma coisa antes de dormir, em tomar um leitinho quente, de vez em quando tem um paciente que aparece com isso, em tomar um leite quente, comer uma fruta. Pessoal, dá sempre para negociar.
Tá? O importante é a gente entender o fundamento. Qual que é o fundamento? Evitar excesso de consumo calórico, principalmente a partir de gordura e também de proteína, na última refeição. E quanto mais afastado tiver do horário de deitar, melhor. Mas as particularidades que cada um vai ter, por conta das suas preferências alimentares, histórico de vida, porque minha avó me gosta historicamente de me dar um copinho de leite, beleza. Sempre dá para negociar, para a gente fazer um jogo de cintura, para organizar isso de forma particular. Legal. E eu acho que é isso, às vezes, que o pessoal não consegue encaixar, porque usa muito padrão, né? Exato. Receita padronizada. E não dá, a nutrição não tem padrão. Pessoal, isso aí é um ponto que o Rafa se colocava antes de conhecer o Saul. Eu tentava fazer. Na verdade, eu tinha um lema, que era fecha a boca Que é o e mais faz comum. prática física. Que é o lema acho que você já escutou muito, né? Demais. Até Né? hoje, isso é comum. Demais. E aí, pessoal, acho que tudo que a gente falou até agora pode mudar assim a vida de vocês em relação à vitalidade para vir para a RF e alcançar maiores resultados. Eu falo muito para eles, Saul, que o vestibular, nem todo mundo quer vestibular, aqui na RF a gente é muito sincero. Se o cara quer ser empreendedor e não precisa necessariamente de um vestibular para isso. Ele pode fazer uma particular, pode seguir a vida dele, mas a RF ela tem o seu objetivo muito bem dito, né? O objetivo nosso é a aprovação em universidades públicas. Então a gente tem o nosso objetivo muito bem definido, né? Não é medicina, não importa o curso, mas é passar em universidade pública. E o que eu percebo muito com os alunos que querem passar na universidade pública é que, como a maioria da RF quer o curso de medicina, é um curso que ele exige muito, né? Os alunos eles sempre falam para mim que durante a prova o nível de concentração é muito alto. Hoje, praticamente, muitos alunos da RF, eu fico muito temerário com isso, muito preocupado, usam taurina, alguns tipos de substâncias, dizendo eles porque fazem efeito para ficarem mais acordados. E, na verdade, isso antes era aplicado só à realização da prova, né? E hoje a gente está tendo aí o uso durante o dia a dia mesmo, né? A gente pode dizer que a gente sabe o efeito da cafeína, né? Mas essas substâncias que o pessoal usa, tem várias, eu nem sei quais são todas que o pessoal usa aqui. Durante a semana, isso também, eles perguntam se isso tem efeito calórico, né? E se isso engorda e se principalmente isso leva também à perda de qualidade de sono. O sono é meio óbvio que sim, né? Mas deve atuar tanto quanto a cafeína, receptores de relaxamento ali, de adenosina e tudo mais, né? Deixa eu falar uma coisa. Nenhum suplemento é capaz de causar um efeito que consiga compensar o mau efeito de um estilo de vida inadequado. Então, se você usa suplemento com o propósito Eu acho que essa é a nota também, tá? de melhorar a performance mental por conta de uma noite de sono mal dormida, sinto muito. Você pode até estar dando ali, tentando tapar o sol com a peneira. Algum efeito vai dar, mas ele não vai ser o suficiente para suplantar o benefício que a melhora do estilo de vida te traria. Ou seja, o pessoal quer através de um comprimido mudar o que uma rotina. Então, pô, tá dormindo 3 da manhã porque acabou de comer um hamburgão e tá se entupindo de cafeína à noite, não adianta tomar uma taurina com cafeína de novo para estudar no dia seguinte, não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Tudo bem que assim vai ser uma prova ali, de repente, ok, mas não vai ser suficiente. Se você vem com o estilo de vida tratado, isso vai ter um efeito tão mais potente que qualquer uso de suplemento, ômega 3, taurina, arginina, se tornar besteira. Se você controla, por exemplo, seus níveis de glicose, de forma que você não fica comendo ultraprocessado ali, refinado, docinho, em que fica uma bagunça seu comportamento de glicose no dia, inclusive um dos marcadores importantes de saúde. Quanto maior a variação glicêmica, pior tende a ser a saúde desse indivíduo a longo prazo. O ideal é a gente manter níveis de glicose mais controlados, que não oscilem tanto. E se a pessoa fica comendo mais processadinho, isso também piora. Concentração, enfim, uma série de pioras metabólicas que não compensam. Gente, a gente vai sair daqui hoje com o Saul contratado para mentoria, tá? A gente sai daqui hoje com o contrato assinado, ele vai participar de todas as mentorias. E eu acho que tem que dar um choque de realidade em todos nós. Eu acho que hoje eu tô ganhando outra consulta. É sério, cara. Rapaz, eu acho que quando o mundo tá indo muito para isso, né? Para busca de rentabilidade, de rendimento diário, né? E eu vejo isso muito na minha vida, né? Como um todo, né? De buscar isso. E se o Saul tivesse hoje que indicar, então para esse aluno que estuda 8 horas por dia, para o nosso público aqui do podcast, que tem uma vida de passar o dia todo aqui na RF, que às vezes traz marmita de casa. Sim. E que faz aqui mesmo, e que diz pra gente que estudar 8 horas por dia tem um cansaço absurdo mental, cognitivo ali, de pensar.
qual é a dica que o Saul pode dar de alimentação para o que não fazer, né? O que não fazer. Que eu acho que já deixou muita coisa óbvia, mas o que seria assim, que não é tão óbvio não fazer, não sei se você me entende nisso. Uhum. E o que você acha que seria legal fazer? Vamos separar aí em duas partes, né? Pronto. Eu acho que, primeiro de tudo, quando a pessoa está ali exausta E claro, tem que entender mentalmente. as individualidades, né? A gente coloca isso Perfeito. também, né? Quando a pessoa está exausta mentalmente, ali muitas horas estudando, no geral ela vai querer buscar alguma satisfação depois que esse período encerra. E a alimentação é a forma mais fácil Tipo dela uma buscar essa recompensa. satisfação, uma recompensa mesmo. E aí nós temos duas possibilidades. Primeira delas é você entender o que de fato você gosta muito na alimentação. Eu, por exemplo, sou um cara viciado em queijo. É Alguns mesmo. tipos eu gosto muito de queijo, muito. Então minha recompensa está no queijo. Se minha recompensa está no queijo, eu sei que eu não preciso necessariamente comer um hambúrguer. Porque queijo é uma coisa, hambúrguer é outra. Certo? Então acho que você deve buscar esse alimento, ou esse ingrediente, ou esse preparo que de repente você goste muito e você pode se recompensar com ele nas quantidades que sejam adequadas para você. E aí a gente precisa organizar isso direitinho. E o segundo ponto é, pô, Saul, mas eu não tenho um alimento específico, assim, um ingrediente. Eu gosto mesmo é de pô, um hambúrguer, cachorro quente. Aí a gente precisa limitar a frequência. Você não vai zerar o consumo de pizza, de hambúrguer, se é da sua preferência, tá? Mas você vai ter que limitar a frequência. Por quê? Porque se você entrar nessa brincadeira de usar todo dia, você vai ter os comprometimentos metabólicos do uso desses alimentos industrializados, processados ou ricos em açúcar, gordura e sódio todo dia. Então acho que tem essas duas vertentes. Primeiro, identificar se o que você sente falta não é só algum alimento ou ingrediente específico, que de repente pode até estar no seu dia a dia normal. Segundo, se não tem nenhum ingrediente ou alimento específico, e seja assim um preparo mais calórico, elaborado, estilo fast food, que a gente limite a frequência. Então você pode se recompensar na alimentação, mas do jeito certo, não de jeito aleatório, todo dia, improvisado, chega em casa, pede iFood todo dia porque não se organizou minimamente para isso. E um outro ponto, vou até acrescentar o terceiro aqui, buscar outras fontes de prazer e de recompensa que não estejam relacionadas com a alimentação. Sei lá, cinema. Você gosta de cinema? Vai lá com o seu namorado, sua namorada, assistir um filme legal. Vá conversar com seus primos, com seus amigos, irmãos, pais, enfim. Procura outras fontes de prazer também para que você não descarregue tudo sobre alimentação. Legal, cara. É, outro ponto que eu acho que o pessoal deveria tomar nota em casa, Saul, é esse que você falou sobre não descontar somente na comida, né? Exato. A gente vê muito isso dentro da RF, né? Hoje, até hoje mesmo, eu falei com uma aluna que a gente discute várias coisas na mentoria, né? Ela dura mais ou menos uma hora. A gente tem alguns padrões, né, de atendimento. E um dos padrões é perguntar como é que está o estilo de vida, que a gente da RF acredita que impacta no estudo do cara. E ela falou, olha, Rafa, eu me alimento muito mal e principalmente porque depois que eu termino de estudar, sabe, se eu não comer algo assim que me satisfaça, parece que eu não... E, cara, foi uma ideia muito boa que você me deu, de falar para ela, olha, talvez existem outras coisas que você possa encontrar prazer ou possa fazer. Ah, um cinema, joga bola, né? Alguma coisa que você goste aí, né? Isso é uma ideia muito boa. E picotar em horas, assim, eu estudo 8 horas por dia, começo de 14 e vou até às 10, sinto fome durante o processo. Esse picotar em horas aí, é ideal, assim, ter uma ideia boa sobre isso, ou faço as 8 horas em jejum, porque o pessoal reclama muito que fica muito tempo na sala de estudo e que sente muita fome durante esse tempo de 8 horas, né? Porque o estudante, ele usa muito a parte mental, né? Então o cara fica ali, imagina, o cara passa a tarde inteira fazendo questões de ondas em física, entendeu? E, cara, ele já chegou na questão 74, ele tá morto, entendeu? E ele sempre fala para mim, pô, Rafa, quando você passa nas cabines de estudo, se você andar ali para as cabines de estudo bem rápido, tu vai perceber chocolate em cima da cabine de estudo, tu vai perceber, às vezes, uma barra de amendoim ali, alguma coisa, Coca-Cola, tu vai perceber lanches na sala de estudo, a gente permite alguns, né? E muito, cara, muito. O pessoal ali às vezes fica com o lanche do lado, comendo e já estudando e sente muita essa fome, né? Existe alguma forma de evitar isso, de a gente ter uma sociedade mais fácil? Pronto. A principal frase que eu escuto no consultório é assim: Saúl, meu problema é a noite. E eu acho que dos estudantes é a O mesma coisa. problema é a noite. Sim. Nesse caso, uma estratégia que costuma funcionar bem é realizar um lanche da tarde.
Então, essa pessoa que vai ficar estudando das 14 até as 10, 8 horas de estudo aí consecutivo, é interessante que ela estabeleça um horário para se alimentar no meio disso. E digo mais, de preferência, da metade para o final, não da metade para o começo. Como assim, Saul? Então, de repente, 18 para 19 horas, ou então depois das 17, pelo menos, não tão próximo das duas. Por quê? Porque senão ela vai sentir outro pico de fome na hora noturna também. Porque a ideia é que esse lanche da tarde seja estratégico. Estratégico para quê? Para evitar com que você caia no hambúrguer à noite. A ideia é que você chegue à noite, na sua última refeição, no jantar, com um controle de saciedade, ok. Você vai estar com alguma fominha, mas não é o suficiente para pedir um hamburgão, uma pizza. Não vai ser, você não vai estar com essa vontade toda se você fizer um bom lanche. E aí, claro, você precisa se organizar para realizar um lanche de qualidade. Aí sim, nesse lanche, nesse meio termo aí das 14, digamos, até as 10 que a gente está conversando, é importante um lanche que tenha alimentos, fontes de carboidrato mais fibrosos, né? Por que fibrosos? Para deixar a digestão mais controlada, de forma que essa saciedade vai sendo alcançada de forma mais duradoura, mais gradativa, que tenha proteína. Então, carboidrato fibroso, a gente tem inúmeros exemplos, alimentos mais naturais possíveis. Pode ser desde um arroz integral, batata, pode ser pão integral, pode ser aveia, pode ser um cuscuz de milho, tem uma quantidade de fibra razoável. Pode ser acrescentando junto com proteína para poder fazer com que essa saciedade dure mais tempo e chegue no jantar ok. Então, ovo, frango, carne, peixe, atum, whey protein, para quem gosta de malhar. Enfim, você tem várias opções. É importante que tenha uma combinação de alimentos fontes de carboidrato fibrosos com proteína na parte da tarde, para que na noite você consiga ficar mais ou menos controlado em termos de saciedade. Rapaz, o pessoal pedir, vai certeza, Rafa, faz uma lista pro Saul aí, pede para ele fazer uma lista pra gente do que a gente pode comer e como a gente vai lidar com a situação do nosso estudo relacionado à alimentação. Aí, Tenho claro, certeza, isso cara. aqui é uma regrinha geral, digamos assim, mas qual alimento fonte de carboidrato, qual proteína, em qual horário exatamente, vai depender do ser humano que a gente vai atender. Da individualidade do A cara. individualidade do cara. Porque ele vai, pô, eu não quero batata doce. Sim, beleza, mas tem outros 100 carboidratos que a gente pode usar. É isso que eu mais gostei. Ah, não gosto de ovo. Sim, mas tem outras 50 fontes de proteína que a gente pode usar. Então, não tem regra, sabe? E às vezes tem até bons industrializados. Porque eu tô aqui falando mal dos fast foods, industrializados, processados, mas tem bons industrializados, tá? Então, não é só porque o alimento está empacotado que ele é necessariamente ruim. Tudo bem que 90% é, mas existe uma margem ali, uma quantidade de produtos industrializados que facilitam o nosso dia a dia e são bons produtos, tá? Que a gente pode sim fazer uso deles. Legal. Isso que você falou, Saul, sobre essa questão de passar muito tempo de estudo, né? A gente fala, o aluno passa aqui muito tempo de estudo, né? E aí também outra pergunta que eu recebo muito é, Rafa, e o simulado? Porque o pessoal também faz simulado, cara, e no dia do Enem, a gente passa ali um segundo dia, 5 horas e meia de prova. E todo pai, mãe, que tem filho na RF, faz uma pergunta para mim que é clássica. Rafael, dá uma dica, o que tem que levar de comer para fazer a prova? Claro que o próprio INEP, o Enem, não libera qualquer tipo de alimento, né? E aí, né, a gente tem sempre a brincadeira, né? A gente já teve uma história uma vez, né, em São Paulo, 2019, né, do menino que levou um cacho de banana e uma Coca-Cola 2 litros para fazer a prova do Enem. Isso aconteceu, entendeu? Foi de fato mesmo, né? É bem, né? Bem diferente o que ele levou para fazer a prova, né? E aí, assim, o aluno pergunta, Rafa, barrinha de cereal, o que que entrega... O pai tem sempre aquela mística, ou se é mística, ou se pode ser dado como dado de verdade, que tem alimentos que te fazem segurar mais durante a prova ali, né? Se são 5 horas e meia de prova, são 90 questões no primeiro dia com uma redação, no segundo dia tem 5 horas com mais 90 questões, existe ali ansiedade, preocupação, entendeu? O cara tem que estar o tempo todo concentrado e não pode falhar nada. E aí tem assim alguma dica de alimentação? Aí é uma coisa pontual, né? Mas do ponto de vista nutricional mesmo existe? Tem uma frase que eu gosto muito que chama treino é treino, jogo é jogo. Então até aqui a gente está falando do treino, né? Do dia a dia, do estudo aqui na sala da RF, da rotina normal. Prova, simulado, principalmente a prova valendo alguma coisa, É outra digamos, coisa. é outra coisa. Nessa hora você tem que ficar o mínimo, você tem que facilitar ao máximo a sua vida. Então, cara, qual chocolate você mais gosta? Saul é X, diamante negro. Leva. Não é a balinha de não sei o que. Leva. Rapaz, interessante. Então eu fiz Muda errado tudo. durante muito tempo, cara. Porque eu não falava isso. Entendeu? Olha que interessante.
Então, Rafa, pô, muito tempo eu não falava isso, cara. Entendeu? Pô, interessantíssimo isso. Agora, Porque claro, eu não não só, pensei mas. por essa ótica. Agora, claro, pode ter pessoas que, sei lá, gostam de banana. Leva uma penca de banana, que seja. Mas exatamente, né? Eu faria que nem ele. Entendeu? Gostei muito da ideia. Mas assim, eu não tinha essa ótica, né? De pensar, pô, acho que não é um momento que você gerar estresse. Porque no treino você tá com estresse controlado. Por que controlado? Porque aquilo você tá repetindo todo dia, você tá no dia a dia. Você tá dentro do seu ambiente. Na prova, você tá todo diferente. É uma prova que você não sabe nada do sentido de saber quais questões estão ali. Você não sabe o que esperar exatamente, você não conhece exatamente o ambiente, não sabe a temperatura que vai estar o local. Enfim, o ambiente vai estar todo descontrolado, não vai estar nada sob seu controle. Então, nesse caso, a alimentação ela não pode ser mais uma fonte nem um pouquinho, por menor que seja, de estresse. Ela tem que ser uma fonte de conforto. Legal. Muda tudo. Cara, isso foi totalmente o oposto do que eu pensava. Eu acho tão interessante, eu sempre falo, o pessoal duvida, né? Só acho que a gente combina live ou podcast antes, né? Pode contar que não tem, eu tô sendo muito sincero aqui. Né? Eu só mandei para ele um scriptzinho, falei, ó, o jogo é esse aqui, eu sou muito de perguntar, de falar. Né? Eu gosto muito de trazer as minhas vivências. O que, que eu penso? Eu tô do lado de alguém que tem muito conhecimento, muita experiência. Eu posso aprender com isso. E eu gosto de falar assim, cara, o que eu já escutei na minha vida dos meus alunos, eu posso ter a chance, que eu tô tendo uma chance aqui, de levar para ele responder, né? Não importa se a pergunta é banal, não é? Acho que todo mundo merece uma resposta, concorda, Saul? Sem dúvida. Nesse ponto, né? E pergunto muito, né? Durante a prova o que levar, então isso para mim foi genial, cara, de resposta. Mas pergunto também pré-prova. Uhum. Né? Eu vou até falar para você o que eu falo, mas você pode me corrigir, né? Eu acho que é meio óbvio. Mas, ó, não bater numa feijoada antes. Né? Não bater numa feijoada antes, tá tudo bem. Porque a pessoa pergunta, Rafa, e pré-prova? Tem algo que eu deva evitar? Pronto, o que eu acho que deve acontecer pré-prova? E essa pergunta é muito boa. Não invente. Como assim não invente? Você nunca comeu num restaurante que está lá no canto da sua casa, no canto da rua da sua casa. Você vai inventar, no dia da prova do Enem, de comer nesse restaurante? Por mais que você vá comer lá frango com arroz, não vai. Tá? Por quê? Tá caçando problema. Tá caçando problema. Então, assim, vá na alimentação mais segura possível. Não invente de fazer uma gestão muito exagerada de gordura para não dar uma sonolência depois, uma má digestão. Coma alimentos do seu hábito, o que você tá aí, pega o que você mais come ao longo da sua semana regular e repita nesse dia. E de preferência numa quantidade um pouco menor, tá? Porque depois você vai poder se reconfortar um pouquinho lá comendo o que você quiser durante a prova, depois de começar o ambiente de prova, tá? Então, eu acho que essa é uma dica importante. É basicamente não inventar. A gente pode dizer que quando acontece a digestão, existe uma vasoconstricção aqui visceral, né? E vai gerar uma vasoconstricção cerebral, mais nesse ponto, assim? Exatamente. E aí você vai acabar tendo uma performance no desempenho da prova mesmo piorada. Então não vá inventar muito de comer alimentos ricos em gordura. E aí a feijoada é um ótimo exemplo. Eu sempre falo a feijoada para eles, né? Eu falo, ó, não comer uma feijoada, tá tudo bem. Um mocotó, uma feijoada, uma picanha. Não faça Mas isso. eu acho que isso é um ponto também a ser anotado, cara, é esse negócio de como o que você está acostumado em menor quantidade. Perfeito. É isso. Acho Por que isso é quê? uma dica boa, né? Porque para você estar o mais tranquilo possível na prova, tá? Como o suficiente para ficar saciado ali, comendo devagar, mastigando bem os alimentos para facilitar o processo digestivo. E aí depois o paradigma muda na hora da prova, coma aquilo que você mais gosta, mas que você também já tenha vivência sobre. Não vai inventar também na hora da prova. Por exemplo, Samu, eu acho que eu gosto de serenata de amor. Aí você vai inventar, nunca comeu. Aí vai inventar na hora da prova experimental. Você não faça isso também. Né? Pelo menos use um docinho ou aquele lanchinho que você gosta, mas que você já comeu algumas vezes na vida e viu que não deu alergia, viu que não deu diarreia, viu que, enfim, que as coisas ficaram mais ou menos controladas. Legal. Outra coisa também que eu não pautava era essa ideia de comer o que já estava acostumado, né, em pequena quantidade, e evitar coisas que você não está acostumado a comer, né? Exato, ou locais que você não está acostumado a frequentar. Então vamos recapitular tudo. Pega aí papel, caneta, revisa tudo comigo, vai. A gente começou a falar sobre a questão de você ter hábitos bons, né, não? Uhum. A gente falou sobre a questão de trazer alimentação para mais cedo. Isso Exato. é bom. Quantas horas antes do sono mesmo, Saulo? 3 horas. 3 horas de sono, né? Café evitar com quantas horas? 9. 9 horas. Pega essa visão aí. 9 Café horas. energético. Exato. Saúl, aí pode ser uma coisa que apareça aqui também aparece no consultório. Saúl, mas chá pode? Chá pode. Inclusive o chá verde.
Essa, mas chaveiro não tem cafeína? Chalate, aquele chalate que você compra de 3 corações, você sabe? Pode. Pode ser, porque tem cafeína, mas muito menos do que o próprio Tem café. cafeína nele. É. Mas eu não sinto tanto quanto eu tomava café. Agora tem umas bebidinhas dessas que inclusive são proteicas que já tem uma quantidade de café um pouco mais razoável. Tá? Se tiver, faça o seguinte, se vai comprar Quanto alguma é o coisa, razoável? pronto. No Tem máximo noção? vai 10 miligramas de cafeína. Até 10 miligramas vai. Mas só que nenhum produto desses que contém cafeína vai ter só 10. Até uma Coca, dado novo. Até uma Coca A zero zero também. ou a normal, nenhuma delas, vai ter em torno de 30 a 40 miligramas de cafeína por lata. Eita. Coca zero à noite, esqueça. Porque uma latinha de Coca já vai equivaler, em termos de cafeína, uma xicrazinha pequena de café. Ah, Sal, mas é pouco cafeína. Sim, é pouca. É pouco o suficiente para não te deixar em alerta. Mas já é pouco o suficiente para atrapalhar a qualidade de sono. Ainda mais se você vai fazer esse comportamento reiterado. Vai tomar hoje, tomar amanhã, tomar depois, tomar depois, tomar depois. Legal, cara. Tá? Isso é uma coisa também importante sobre a Coca Zero, porque muita gente fala assim, Coca Zero pode tomar tranquilo, tá tudo de boa. Não é bem assim. Pô, Ainda mais à noite. muito detalhe nutricional, né? E foi uma coisa que eu lembrei agora. Se eu tivesse lembrado lá no começo, eu falaria logo no começo. Mas é porque são detalhes do dia a dia, né? Legal. Então vamos lá. Então a gente vai fazer o quê? 3 horas antes ali do sono, tá? O jantar. Não ser algo Muito pesado, muito rico em gordura e nem mesmo rico em proteína. Claro, pode, até diria que deve ter proteína para poder você ter uma saciedade legal na madrugada, para poder não acordar com fome no meio da noite. Mas é importante que tenha proteína em quantidade moderada, não exagerar em excesso de frango, de peixe, de carne à noite, principalmente a carne. Não exagerar em muita gordura. E aí, quando eu falo gordura, é não só a gordura do alimento em si, aquela gordura que está na carne, aquela gordura que está na sobrecoxa de frango, mas a gordura do preparo. Então, assim, empanado à noite, não convém muito. Estrogonofe à noite, não convém muito. Por quê? Porque tudo isso vai deixar esse processo digestivo mais lento que vai acabar culminando em uma piora de qualidade de sono. Que tira ali o sono chamado de REM, não REM, principalmente o REM que descansa mais, né? Altera a arquitetura do sono que a gente chama, né? E Assim, aí alterou a arquitetura, o indivíduo acorda mais cansado. aí você retroalimenta o Aí problema. vem aquele comprimido mágico. Né? Não? Cafeína. Aí pronto. Aí vem o comprimido mágico, né? Cafeína taurina, ponto, resolver minha vida. É assim que pensa? Exato. Aí você entra no círculo Que, vicioso. como diz o nosso Saul, qual foi a frase que ele falou que você tem que anotar? Vai resolver, Saul? Tomar esse comprimido resolve? Não, nenhum suplemento vai suplantar um mau estilo de vida. Não adianta, tá? Qual é o maior sinergismo de todos? Exercício e alimentação adequada. Exercício e alimentação adequada. Não E o vai que é esquecer adequado disso. é particular. Claro, nós temos regrinhas gerais, podemos dizer assim, mas o como aplicar é muito individual e é muito diferente entre as pessoas. Pô, isso é muito legal. Lembrar de quando for fazer prova, né? Durante a prova, você vai levar o que que você deu de dica para eles mesmo? Durante a prova, o que que a gente vai tentar fazer mesmo? Durante a prova, vai tentar levar? Durante a prova de verdade, De verdade, é. Pronto, A gente você- vai tentar o quê? Restringir ou vamos evitar o estresse? é evitar o estresse. Você vai levar o que for de seu conhecimento em termos de já usei várias vezes no passado, tá? Nada novo, né? Nada novo, não invente no dia. Para ser o mais reconfortante possível, uma vez que o ambiente que você vai estar submerso já vai ser estressante. Você não vai saber a temperatura da sua sala, você não vai saber as questões que você vai se deparar, você não vai saber, enfim, nada, absolutamente nada. Então, pelo menos a alimentação não pode ser mais uma fonte de estresse. Então, como que for conveniente para você e que você goste e que tenha familiaridade. E ainda nesse mesmo dia, não invente antes da prova de comer no restaurante que você nunca comeu. Eu até diria para não comer em restaurante nenhum. Porque vai que no dia mudou o cozinheiro, sei lá, alguma mudança. Então, deixe a sua alimentação sob seu controle nesse dia. Eu até acho que durante a prova, realmente é bom que seja, não, um chocolatinho, vai, se a pessoa gostar, porque é um alimento industrializado, então pelo menos vai ter uma segurança microbiológica. Por mais trash nutricionalmente que seja, a gente espera que esteja seguro do ponto de vista microbiológico, que a indústria fez de uma maneira correta e tal. Por isso que a gente tem que fugir de grandes invenções no dia da prova. E eu gosto da frase, treino é treino, jogo é jogo. No treino, você tem que estar com sua fisiologia muito bem. Por quê? Porque você vai estar num ambiente controlado que você vai estar estudando. Vai estar um ar-condicionadozinho aqui do RF, na temperatura Não adequada. é o dia do jogo com pressão, né? Não é aquele dia que define. Você pode levantar para ir ao banheiro na hora que quiser. Você vai poder dar uma pausa, comer seu sanduichinho integral com frango numa boa. Então, assim, o ambiente é tudo controlado. O estresse vai estar único e exclusivamente na prova, tá? Coisa que é no exercício. Coisa que é diferente na situação real, no jogo.
Exato. Saul, hidratação. A gente está quase acabando aqui, pessoal, nossa conversa. Foi muita coisa, né? O tempo passa rápido. Mas assim, hidratação. Tem alguma relação de hidratação, a falha de uma hidratação? Acontece muito. Eu vou falar que eu era esse exemplo, viu, mestre? Rapaz, eu vou falar a verdade, porque eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade, né? Vamos falar aqui. Eu era um rapaz, quando o Rafa, vocês conheciam o Rafa, o pessoal brigava comigo no RF. Rafa, toma água. Eu tomava café, cara. Eu já fui que eu quero tomar 8 copos de café por dia. E água nada. E outra coisa que eu senti melhora depois que eu comecei o acompanhamento contigo foi com a ingesta de água. Adequação de ingesta de água. Cara, eu não sei se isso tem a ver ou se é psicológico meu, mas assim, eu sinto também tipo mais leve, sabe? Parece que a minha fisiologia melhora. Eu sinto que o meu trânsito gastrointestinal melhorou, eu sinto que minha dor de cabeça melhorou bastante. Tem relação, assim, a hidratação, porque a gente sabe que aqui na RF os alunos não fazem, né? A gente não tem tanto esse. Alguns alunos falham muito nisso, né? O cara vai tomar água uma vez por dia. E isso tem relação, assim? Tem algum estudo que mostra isso? Completa. Nossas reações bioquímicas para acontecer depende de São água. hidrólises, né? Acontece em ambiente aquoso a ampla maioria delas. Então, um bom estado de hidratação é fundamental para você ter um bom raciocínio, para você evitar cãibra, tá? Uma das principais causas de cãibra, na verdade, a principal causa de Entra o cãibra. raciocínio nisso. Entra o raciocínio nisso. Então, se você estiver mal hidratado, até mais fome você vai sentir. Aí vai tender a ter mais Tanto comportamento que a de desidratação beliscar. pode causar até convulsão, né? Então faz sentido aí. Então você precisa estar bem hidratado para ter uma boa fisiologia como um todo, para não ficar constipado. E aí isso vale principalmente para as mulheres, né? Porque homem, se não bebe água, mas pelo menos já tem todo um ambiente, normalmente hormonal, fisiológico, que facilita a evacuação, né? Fazer você defecar todos os dias. Mas as mulheres normalmente têm mais problema de intestino, de ser constipada. Então tem que reforçar a hidratação, porque esse processo de deixar o intestino mais cheio vai deixar essa mulher mais desconfortável também. Tá? Então você precisa deixar sua fisiologia adequada, né? Confortável, seja o momento que for, né? No dia a dia principalmente. Então uma boa hidratação é fundamental para raciocínio, para diminuir vontade de comer, tá? Porque se você está com sede, você pode acabar buscando se hidratar no alimento. Alimentação. Por quê? É interessante. Pense o seguinte: 100 gramas de arroz cozido, arroz branco, no nosso dia a Água dia. embutida, né? 70% do arroz, pessoal, é água. 20 e poucos por cento carboidrato. Um pouquinho por cento de proteína, um pouquinho por cento de minerais. O resto é água. Então, se você não bebe água adequadamente, o que o corpo vai sinalizar para você? Bom, se não está bebendo água, vamos comer. Porque pelo menos na comida vai ter água e eu preciso de água. Só que o problema é que a comida tem caloria. Né? Então, se você for se hidratar comendo, você vai comer uma montanha de caloria que seria absolutamente desnecessária, que você, se tivesse hidratado, resolveria o problema. Caramba. Eu acho que essa parte da hidratação é uma coisa que eu fazia muito. Eu descontava muito na comida para buscar hidratação. Né? E hoje está muito também discussão também, né? O uso de creatina, né? Cara, dentro da RF é demais, cara. Dentro da RF é demais. O pessoal diz hoje que tem vários benefícios e com o uso. Eu tenho até bastante estudo sobre, né? Também eu como médico já li bastante sobre, né? A creatina, quais são os benefícios claros delas? Assim? Vamos explicar para o pessoal. Qual é o benefício claro da creatina? Até que ponto tem benefício? Quando é que deixa de ter benefício? Quais são os possíveis consequências e malefícios que podem ocasionar? Pronto. Qual que é o benefício em contexto da creatina? A creatina é o seguinte: toda vez que você faz um exercício de alta intensidade, de característica intervalada, por exemplo, uma musculação. Por que a musculação é um treino intervalado? Porque você fica lá contraindo, né? Você está fazendo lá aquela contração naquela série, depois vem um descanso, normalmente é um descanso passivo, um descanso que você fica parado, recuperando, né? Para você voltar a fazer essa contração. Então a musculação é um treino intervalado. Quando você está no treino intervalado, no processo de contração de alta intensidade, você usa a creatina fosfato como fonte de energia principal. Creatina, né? E aí, o que você consegue melhorar com a suplementação de creatina? Você aumenta a abundância de creatina fosfato na sua musculatura. E aí você consegue aumentar a intensidade de treino. Ou você consegue aumentar a carga, por exemplo, aumentar a carga do exercício, da contração, ou você consegue aumentar o número de repetições. Tá? Então, o que a creatina faz de forma mais inconteste? Ela aumenta a sua capacidade de realizar trabalho em exercícios de atividade intensa e intervalada. A musculação é um exemplo, mas um HIIT, né? Uma corrida seguida de um descanso ativo,
ou descanso passivo, né? Então, treinos intervalados. Aí tem várias modalidades, pode ser natação, todo o esporte praticamente você tem momentos de momentos intervalados. Um corredor, naquele sprint final, acaba sendo um momento ali que ele vai usar a creatina fosfato que está Que em teria um reserva. pico, né? Tem um pico, né? Você joga a intensidade lá em cima e vai durar poucos segundos. Então, a creatina, o benefício claro é nisso. Saúl, para estudar, as evidências são inconclusivas. Tem uma meta-análise que saiu que mostrou benefício, mas foi retratada logo em seguida porque teve um erro metodológico. O erro metodológico, eu estava vendo ontem isso. Mas tem muita gente que defende, cara, que fala que creatina todo estudante concurseiro deveria utilizar. Assim, e não é artigo, não, é pessoas mesmo. Uma CPF. E muitos eu já vi defendendo, inclusive, essa meta-análise que teve uma retratação. Eu já vi muito já. Tá? E o que dizia? Na verdade, teve um erro metodológico que os mesmos autores repetiam algumas amostras e davam poder de efeito maior do que devia. E aí, quando se fazia esse novo arranjo, da maneira mais adequada, não encontrava significância estatística de benefício da creatina em termos de performance mental. Tá? Então, eu diria que é uma grande incógnita. Pode melhorar? Pode. E eu até diria o seguinte, se você faz exercício, convém tomar creatina. Se ela vai gerar benefício ou não para a saúde mental, a gente deixa de bônus. Se der, ajudou. Se não, não vai fazer diferença, não vai prejudicar. Tá? Prejudicar não prejudica. Mas ajudar é uma incógnita, eu diria que ainda não há uma evidência sólida para mostrar que funciona. O que a gente tem até hoje é meio dúbio. Mas eu penso assim, se tudo que a gente fala melhora o indivíduo, né? Tudo que a gente falou aqui melhora o indivíduo em si, né? Exato. Eu acho que ele está bem consigo mesmo ali, na prática física, no dia a dia, acho que ele... Só que é indireto, né? Acho que essa meta-análise tentou ver diretamente na saúde mental. Exatamente. Então buscou ali o efeito na performance direto. mental. Exatamente. Aí não encontrou nada. Encontrou, mas depois sem significância estatística. Exato. Legal. Então, e eu já vi muita gente falar, que eu te falei, já escutei, até alunos falando, não, Rafa, escutei falar e profissionais já me indicaram, né, o uso, disse que, dizendo que tem benefício para mim que estou estudando e tal, e alguns pais que compram por escutar esse benefício. Por isso que eu te perguntei. E lembrando daquilo que a gente falou mais cedo, nenhum suplemento, seja ele qual for, vai suplantar um mau estilo de vida. Você anotou essa frase? Você tinha que anotar essa frase. Viu? Porque isso aí é um ponto importante, tá? Eu até vou expandir. Tá dormindo péssimo, tá se alimentando horroroso e vai tomar creatina porque melhora a performance. Não vai. Eu até vou expandir tua frase pro meu jogo também, cara. Pro jogo nosso DRF, né? Eu falo, do mesmo jeito que nenhum comprimido vai ser capaz de melhorar tudo de errado que ele faz enquanto prática física, saúde e hábito, eu vou dizer também que nenhum comprimido... O que mais chega próximo de uma polipílula, que é isso que o Rafa tá falando, polipílula, é o exercício. Que funciona como se fosse uma polipílula. Serve para tudo, cara. Baixa a glicose, baixa a pressão, melhora a qualidade de sono, reduz ansiedade, melhora a seleção de alimentos de forma involuntária, porque diminui a busca do prazer hedônico pela alimentação. Então, o exercício é o mais próximo possível de uma polipílula que você vai encontrar. Exatamente. Então, não tenta ficar aqui na RF tentando ficar acordado à base de Monster, de Red Bull, entendeu? E de taurina, de cafeína tapajós. Porque o Rafa tá falando isso aqui porque eu escuto isso dentro da minha sala. Rafa, eu vou comprar, minha avó tá comprando cafeína tapajós e vou tomar. Por quê? Não, porque eu tô tendo muito sono, tô dormindo tarde, então tá dando certo que eu ficar acordado. Tá fazendo isso que a gente tá comentando aqui. Tá pegando um tipo de substância para melhorar o estilo de vida que ele tem de errado. Exato. E você deve escutar muito isso, né? Demais, cara. Demais. Cafeína é todo dia. E aí o cara, só que eu acho que ele entra num ciclo ali muito perigoso, porque ele começa a não ter sono no futuro. Exato, porque ele vai trocando. Ele dormiu mal essa noite por conta de maus hábitos. Aí chega no meu simulado dormindo, cara. Aí eu falo que aí ele acha que não tem nada a ver o estilo de vida que ele tem. É por isso, Sal, que eu tô mudando o estilo de podcast da RF. Porque a gente fazia podcast nos anos passados, acho que o pessoal do meu bastidor aqui, Felipe, sempre esteve com a gente, falando sempre de quê? Estudo, revisões passadas, Anki, parararará. E às vezes a gente não falava de estilo de vida. Esqueci que são seres humanos que vivem lá fora. E cada um tem sua experiência. Às vezes, essa pessoa que foi aprovada com muito mérito, levou na raça, sabe? Foi na brutalidade mesmo, na força do ódio, como se diz. Sim. Mas que, se ele tivesse um ajustezinho de estilo de vida, talvez fosse mais produtivo, né? Conseguisse o mesmo resultado mais cedo, de repente, ou então com melhor qualidade, enfim.
Então, por isso que é interessante a gente pegar esses temas que influenciam a saúde Influencia o como um indivíduo em todo, si. para que ele seja mais produtivo e mais saudável. Claro. A gente também entrar na faculdade, o cara entrar com 12 quilos a mais. Ó, o meu exemplo, Saulo. Eu passei na Med UFMA, São Luís aqui, e eu ganhei 12 quilos no cursinho, cara. Essa é a realidade. Isso é o que eu mais vejo no consultório. Então, isso de, vou aqui me acabar de estudar no pré-vestibular para quando for aprovado. E acha que volta depois. Só piora, pessoal. Só piora. Daqui para frente é só para trás, né? Exato. Cara, lá existe uma frase. Depois é residência, depois é trabalho. Não melhora, não. Melhora. Então você tem que organizar hoje. Porque senão vai entrando uma bola de neve que a vida vai só piorando. Pois é, e tem uma frase que acontece, a gente falava muito isso lá na faculdade de medicina, né? Que é cada um ano de curso é 5 quilos. Porque a galera não tem esse hábito. Então você vai ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso e vai levando. E eu entrei aqui no cursinho, eu tive essa visão, eu engordei 12 quilos, cara. Eu saí de Goiânia com 83, cheguei com 95 aqui. Hoje eu tenho bem mais. E assim, cheguei a ter 118. E mudando agora, né? Agora eu tô com 105, né? Mas assim, basicamente com essa visão. De que agora é o momento de eu estudar, agora eu vou estudar, eu não preciso. E aí o indivíduo, ele sofre, ele entra mal, o que adianta? Eu penso que a gente está tomando esse rumo novo na RF por identificar o quanto isso é importante. Entendeu? Eu confesso que a minha ida até o seu acompanhamento, o seu trabalho, ele foi um divisor de águas. Você não tem noção do quanto de gente, quando eu posto minha corrida lá em casa, que da RF tem, hoje a gente tem quase 450 alunos de ensino médio, mais de 500 alunos de cursinho, e o pessoal às vezes me responde, manda, eu não tenho meu Instagram muito ativo, né, por falha minha mesmo, mas o pessoal me manda muito, pô, Rafa, tá correndo e tal, aí eu posso te mostrar aqui depois no bastidor, muita gente que mandou direct me falando, tio, tô fazendo a mesma coisa. Cara, e eu falo pra eles, ó, eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é disciplina leva a disciplina. Uhum. E outra que eu carrego que é skin the game, né? Eu sempre sou assim, eu sempre tive essa ideia, né? Até te falei isso no consultório, eu acho. Às vezes eu gosto de colocar minha pele em risco, porque isso me obriga a fazer. Exato. Quando eu vou para o Instagram e posto que eu tô correndo, no dia que eu não posto, meus alunos pensam, olha, ele não fez. E isso fica na minha cabeça e eu falo, eu vou lá e faço. Eu gosto um pouco disso, entendeu? E o skin the game dá credibilidade. Isso também que eu tô falando pra vocês, eu boto em prática, tá? Vê se eu tomei um café pra estar aqui hoje nesse podcast. Não tomei café de manhã cedo. 7 da manhã. Só. Então não bebo. Claro, talvez se eu fosse fazer uma prova agora, talvez eu tomaria, porque eu sei que vai ser uma noite em 365 dias. Tá? Isso aí também você não pode ser tão xiita na interpretação. Mas tem que saber considerar que treino é treino e jogo é jogo. Né? É isso aí, e assim, essa nova abordagem nossa é pensar como você acabou de pensar aí, é entender que o indivíduo ele tem o dia da prova, não fica em estresse, leva o que você é acostumado a fazer, entendeu? E tentar trazer para eles da RF agora uma nova visão de RF, que era uma visão que nós não tínhamos tanto cuidado. Então a gente está trazendo neurologista, nutricionista, todo mundo de áreas, pessoas que têm grande conhecimento para falar aqui. Né? Para quem quiser acompanhar o Saul, qual é o Instagram, Saul? Nutricionista Saul Campos. @nutricionista Saul Campos. Para quem quiser seguir, eu já vi a qualidade dos stories dele, tá? É padrão, tá, pai? Entendeu? Se eu fosse você, depois que assistir aqui, você vai lá no Instagram dele, vai seguir ele, vai acompanhar o trabalho dele. Caixinha de pergunta lá que ele sempre faz. Se quiser, faça suas perguntas lá. Existe muita dica e muito conhecimento aqui, viu? Para ele poder te ajudar em tudo que você precisar, né? E para quem quer encontrar o Saul, encontra onde? Na Nutrilite, no posto Paloma, no Renascença. Exato. Então, não tem problema, ó. Se quiser, o Rafa depois vai ver com alguma forma de... Eu tô lá todo dia, o dia todo, praticamente. E o Rafa vai tentar encomendar aqui alguma coisa pra gente fazer aqui, deixar um cartãozinho para que vocês tenham acesso. Eu tenho certeza que depois desse podcast a gente vai querer falar com você. Talvez o Rafa possa pensar um dia para ele vir aqui falar com vocês em auditório cheio aqui. Né? Eu tenho certeza que muita dúvida pode surgir. Né? Tivemos uma aula hoje, cara. Né? Muito bom, cara. Tivemos uma aula hoje. Eu fico muito grato de ter passado esse tempo aqui contigo. Tem mais alguma consideração que o Saul queira falar? Alguma coisa importante mesmo? Não, acho que é um reforço assim, de tudo que a gente conversou. Importante, que então não... para tudo, né? Ó, anota. Se você anotou, revisa. Vamos lá. É que não existe momento ideal.
né? A gente fica jogando as coisas, empurrando com a barriga, não, depois eu faço, depois eu faço, depois não existe depois, existe o agora. Tá? Então agora é o momento de você cuidar do seu estilo de vida, da sua saúde, claro, com as possibilidades que você tem. Toda intervenção, toda sugestão, toda proposta de melhora, ela tem que ser com base na sua realidade. Ninguém vai impor nada goela abaixo. Tá? Não existe. A saúde ela precisa ser individualizada. Então é importante você levar isso em consideração, que a gente conversou por último, de que vou passar e depois melhora. Não vai. Não vai, não é o que eu vejo. O que eu vejo é, na verdade, estudantes, por exemplo, de medicina, que estão no seu terceiro, quarto ano e engordaram 10, 15 quilos. Essa é a realidade. E que já engordaram na época pré-vestibular também. E que acha que isso não interfere na vida diária no estudo, né? Interfere, claro que interfere. Interfere em autoestima, interfere na percepção da autoeficácia. Porque, pô, se a pessoa se vê engordando, muitas vezes ela já fez uma tentativa. Ela não vai para mim, normalmente, pela primeira vez tentar emagrecer. Ela já chega para mim porque ela já passou por alguns métodos, umas tentativas frustradas de emagrecimento por conta própria. Isso vai destruindo a percepção de autoestima e da autoeficácia, que é a percepção de ser capaz de solucionar seus problemas, de conseguir alcançar soluções para a sua vida. Então não tem como achar que isso não impacta. Impacta muito, né? A saúde mental, inclusive. É. Então assim, gente, tenta pegar todo esse podcast de hoje. Se você quiser, repete ele. Escuta tudo que a gente falou, os temas. Cara, a gente falou de sono, de equilíbrio entre horário de sono e jantar, de momento de prova, de momento pré-prova, de escolha de alimento, de suplemento, de pílula mágica. Falamos de pílula mágica. Pílula mágica. Se você... Rafa, eu estou escutando só o final do podcast. Você quer saber se tem pílula mágica ou não? Volta aí um pouquinho. Volta aí que encontra. Assiste tudo que ele vai te contar lá. Entendeu? Será que você tem? Você vai descobrir aí no meio do podcast. Beleza? E entender que não tem dissociação, né? A vida lá fora, a vida aqui no cursinho, vocês não são diferentes. Cuida da saúde de vocês, alcance melhor performance, atividade física, dieta, o melhor sinergismo de todos. Isso aí, pessoal. Concorda? Saúl, obrigado. Obrigado demais, Rafa. Tamo junto, cara. Eu que agradeço, viu? Deixar o Saúl despedir de vocês, pois o Rafa despede. Valeu. Pô, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui nessa noite, conversando com o Rafa, conhecendo a estrutura do RF, que me surpreendeu, gostei demais. Né? É um prazer também cuidar da família do Rafa aqui, que eu atendo. Então... ele cuida de toda a minha família, tá? Pra quem não sabe, todos os resultados de tio Odair, os resultados de tia Anice, que vocês sabem, tio Odair tá mais magro, tá bom? Parte daqui também, viu? Peraí. Pronto, então eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas a melhorarem seu estilo de vida, porque eu percebo o tanto de adoecimento que acontece decorrente de um estilo de vida inadequado carregado durante anos, diariamente no consultório. Tá? Gente, mestre, fala mestre, tamo junto, né? Rendeu muito, viu? Rafa tá muito feliz pela presença do Saúl aqui. Anota tudo, escuta. Nós, RF, estamos pensando agora diferente. A gente quer cuidar de vocês, não só mais flashcard, Yankee, revisão espaçada, estudo baseado em questões, provas na íntegra, simulados. Não. Chega de falar isso. Vamos pensar um pouco no todo agora. A gente tem pessoas aqui dentro que precisam melhorar o seu estilo de vida, a sua forma de lidar com o sono, com a alimentação, com o processo de aprendizagem como um todo. Tamo junto? Então, até a próxima. Viu? A gente vai tentar marcar uma data aí presencial com o Saúl. Esse é o primeiro de muitos podcasts. Vai vir mais para discutir mais temas ainda. E a gente tá junto. Pessoal, abraço. Fala, mestre. Até mais.